bem-vindos a mais uma aula. Hoje eu vim contar para vocês um pouco da história do nosso país. Vamos embarcar juntos nessa descoberta? O descobrimento do Brasil aconteceu em 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses ao nosso país. Pedro Álvares Cabral, explorador português, vinha com uma expedição formada por 3 embarcações. Os portugueses tinham o objetivo de explorar novas terras, pois queriam conquistar mais territórios, buscar ouro e especiarias, como cravo, pimenta, canela, entre outros, e até converter pessoas para a religião católica. Quando os portugueses avistaram as terras, um deles gritou: "Terra à vista!" A primeira terra que eles avistaram era no atual estado da Bahia, onde hoje é a cidade de Porto Seguro. Este lugar foi chamado de Terra de Vera Cruz, mas como eles viram um monte, acabaram chamando a terra de Monte Pascal. Depois, o nosso país recebeu o nome de Brasil, por conta de uma madeira especial que havia aqui, o pau-brasil. Quando os portugueses desembarcaram aqui, eles encontraram habitantes da terra e os chamaram de índios. Imagina como foi esse encontro. As pessoas que viviam aqui tinham modos de vida bem diferentes, desde roupa, a alimentação e, é claro, a língua. Você sabia que o termo índio foi criado pelo navegador Cristóvão Colombo? Isso porque a ideia original era alcançar as Índias, do outro lado do oceano. Colombo sempre acreditou que havia chegado às Índias e por isso chamou os nativos do continente americano de índios. Uma pessoa que vinha junto da esquadra ficou encarregada de contar tudo como ele viu. Essa pessoa era o escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, que descreveu sobre o que via, como a natureza, os animais, as frutas. Para ele, tudo era muito distante da realidade de Portugal. Na chegada ao Brasil, os portugueses fizeram contato com os índios e logo começaram a descobrir e aproveitar as riquezas do país. A primeira delas foi o pau-brasil. Depois foi a vez dos minérios. O tempo foi passando até que deu início ao processo histórico de separação entre Brasil e Portugal. Tudo começou em 1808, quando o rei de Portugal veio para o Brasil com sua família. Depois de alguns anos, em 1821, Dom João e Carlota Joaquina resolveram voltar para Portugal e deixaram seu filho, Pedro de Alcântara, no Rio de Janeiro, como príncipe regente do país. No final de 1821, Dom João pediu o retorno de Dom Pedro a Portugal, porque ele queria o total poder sobre o Brasil. Acontece que depois de crescer no Brasil, Dom Pedro se apaixonou pelo país e seu povo. Havia brasileiros que não queriam que ele fosse embora, então organizaram um movimento que exigia a permanência de Dom Pedro aqui. Esse movimento ficou conhecido como Dia do Fico, em 9 de janeiro de 1822. Na ocasião, Dom Pedro anunciou publicamente que permaneceria no Brasil. Com isso, surgiu a necessidade de declarar a independência do Brasil e foi no dia 7 de setembro de 1822 que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil às margens do rio Ipiranga, quando ele gritou: "Independência ou morte!". O momento ficou conhecido como Grito do Ipiranga, mas somente em 1824 que a independência do Brasil foi reconhecida por Portugal. O dia 7 de setembro é mais do que uma simples data para nós brasileiros. Ele simboliza o início da liberdade de uma pátria. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da história do nosso país. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais!